Bom dia! Hoje são 24 de setembro de 2019, terça-feira, Brasília, Distrito Federal. Sigmund Freud, judeu e ateu, o pai da psicanálise, falecido em 1939, foi indiscutivelmente uma das maiores inteligências da longa história humana. Freud foi o primeiro humano a colocar o sexo no lugar merecido, no ápice da essência de animais sexuados, por excelência, o homem. Assim, o sexo é a mais forte e intensa característica do homem. Não adianta tapar o sol com a peneira, não adianta camuflar, não adianta disfarçar, porque o desejo sexual está lá, na natureza humana. Poderia aqui citar uma infinidade de casos reais, a fim de comprovar a veracidade da afirmação de Freud, mas me restringirei apenas a alguns casos reais envolvendo pessoas famosas. De início, trago aqui o caso do jogador brasileiro Neymar Júnior, tão presente atualmente na imprensa brasileira e na imprensa internacional. E qual é o tema central do escândalo? Qual é? Ora, o sexo. O sexo. As relações sexuais, pouco importando se são consentidas ou não. O sexo. Por causa do sexo, e somente por causa do tesão sexual, o jogador Neymar convidou uma jovem para ir a Paris, a fim de se deliciarem nos orgasmos sexuais, com passagens aéreas e diárias em hotel, pagas pelo jogador. Neymar jamais convidaria uma idosa com 70 anos de idade ou uma jovem bastante feia para ir à França, com passagens e diárias pagas. Jamais. E também jamais o faria com uma jovem linda com apenas a intenção de rezar uma Ave-Maria ou um Pai Nosso. O querido cantor Roberto Carlos, há muito tempo, já desenhava o Neymar com a jovem naquele quarto de hotel. Os botões da blusa que você usava e meio confusa desabotoava, iam pouco a pouco me deixando ver no meio de tudo um pouco de você. Nos lençóis macios, amantes se dão, travesseiros soltos, roupas pelo chão. Pois bem, veja mais um exemplo. O jogador brasileiro Robinho, que jogou no Santos, no Manchester City e que hoje joga na Turquia. Ele se envolveu com 2 escândalos. E qual foi a tônica dos escândalos, hein? Qual foi? Ora, o sexo. Somente o sexo. Em janeiro de 2009, quando jogava no Manchester City, time inglês, Robinho foi acusado de ter abusado sexualmente de uma jovem de 18 anos em um banheiro de uma boate situada na cidade inglesa Leeds. Nessa época, ele, Robinho, já era casado e pai de um menino. No final, conseguiu absolvição. Já no segundo caso, foi condenado. O fato criminoso ocorreu em Milão, na Itália, quando Robinho jogava no Milan. Em 2017, foi condenado a 9 anos de prisão por ter praticado estupro coletivo. Como vítima, uma albanesa com 22 anos numa casa noturna. Robinho e 4 brasileiros se aproveitaram do estado de embriaguez da mulher
para manter várias relações sexuais. Ele recorreu. O processo está vivo. Como se vê, nos dois casos, o sexo, somente o sexo. Mais um exemplo. O ex-boxeador Mike Tyson envolveu-se também no escândalo. E qual foi a tônica do escândalo, hein? Qual foi a tônica? Ora, o sexo, somente o sexo. Em 1992, com 25 anos de idade, Tyson foi condenado a 6 anos de prisão por ter estuprado a jovem Desiree Washington, com 18 anos. Foi preso e cumpriu apenas metade da pena, sendo solto em 1995. Como eu afirmei no início desse vídeo, poderia citar aqui infinitos escândalos de natureza sexual para comprovar a afirmação do notável Sigmund Freud. Poderia, por exemplo, narrar os casos sexuais do jogador Ronaldinho, do médico Roger Abdelmaci, do espírita João de Deus, do jogador Cristiano Ronaldo e outros. A tônica. Qual é a tônica? O sexo. Somente o sexo. Saudades de Sigmund Freud. Muito obrigado.